Olá, boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula de religião. Eu quero começar essa aula nessa tarde fazendo uma rápida correção da nossa atividade anterior, que foi do assunto talentos diferentes e direitos iguais, certo? Nessa aula, foi para casa somente uma questão. A questão diz o seguinte: leia a seguinte reflexão do sociólogo Boaventura Santos. A reflexão: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos caracteriza. E em seguida nós temos: a diferença nos inferioriza quando? Quando será que a diferença nos inferioriza? Essa resposta ela é pessoal, cada um colocando a sua, né? Mas eu poderia dar uma sugestão. Então, ela nos inferioriza quando geram direitos negados, quando é usada para humilhar as pessoas. E a próxima? A igualdade nos caracteriza quando? Quando a pessoa é impedida de mostrar sua originalidade, quando a propaganda impõe uma igualdade massificada, quando as necessidades específicas de cada pessoa são desconsideradas, certo? Quando acontece algo do tipo que nós acabamos de ouvir, a nossa igualdade, ela nos descaracteriza, ok? Meus queridos, alguns alunos ainda não me mandaram essa atividade e eu estou aguardando, tudo bem? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é falando sobre liberdade e o que vem junto. É uma pergunta ao mesmo tempo. É interessante o tema, né? Quando ele se pergunta o que vem junto, nós sabemos que tem algo que acompanha, sim, a liberdade. Quando nós adquirimos a nossa liberdade, nós sabemos que junto a ela deva vir a nossa responsabilidade. Ou seja, são duas coisas que não podem andar sem a outra, né? Liberdade tem que ter também a responsabilidade. Então, o que significa mesmo a liberdade? A liberdade em geral, a gente pode dizer que ela é a condição, né, daqueles que é livre, que tem a capacidade de agir, que tem autodeterminação, que são independentes e que também que tem a sua autonomia. Então isso seria a liberdade. Mas essa liberdade, ela deve ser usada com responsabilidade primeiramente. Na frase de abertura da nossa aula de hoje, ela se encontra em 1 Coríntios 6:12, que diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Trata-se da liberdade, de dizer que somos livres, de dizer que podemos fazer o que quisermos, né? Mas deixa bem claro, né, o versículo pra gente, que por ser ou por ter essa liberdade, nem tudo nos convém fazer, né? Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que realmente nós podemos ter a nossa liberdade, mas existe coisas que nós não podemos fazer, ou seja, que não seria bom, na verdade, que você fizesse, certo? Então toda liberdade ela tem um preço. Nós observamos lá na história do povo do Egito que quando eles foram sair de lá, né, quando Jesus liberta aquele povo do Egito, nós observamos que eles não ganharam a liberdade deles simplesmente por ganhar essa liberdade. Eles tinham que ter certas responsabilidades, cumprir com certos compromissos, que nós vamos detalhar sobre essa passagem dentro do assunto mais na frente. Tudo bem?
Então, nós vamos começar aí a nossa aula, tratando-se desse assunto interessante de hoje, que é a liberdade, certo? No livro Super-Heróis e a Filosofia, há vários capítulos dedicados à pergunta: por que os super-heróis devem ser bons? Ou seja, porque eles estão sempre preocupados em ajudar outros, quando podiam perfeitamente usar seus poderes para ficar ricos, se divertir ou algo parecido. No filme Homem-Aranha, o personagem Peter ganha novos poderes após ser picado por uma aranha, que foi modificada em uma experiência científica. Veja o que diz no livro a respeito. Bem, no início, na leitura do parágrafo, nós observamos algumas interrogações. Por que eles são super-heróis? Por que eles têm a liberdade de fazer o que eles quiserem, E por que eles não vivem isso unicamente para eles? Fazendo aquilo que interessa somente a parte pessoal dele, que é de se divertir, usar os seus poderes para se divertir, para conseguir algo para si. Enfim, por que será que eles não fazem isso? Então, junto com os seus poderes também veio a responsabilidade. E eles também têm as suas responsabilidades. Não quer dizer, por serem super-heróis, que eles podem, fazer tudo o que querem sem usar da responsabilidade. Então, no filme, o trecho do livro diz: ele é obrigado a assumir o papel do Homem-Aranha? E quais são os deveres que vêm com esse papel? Será que ele sempre terá de deixar seus interesses pessoais em segundo plano? Uma das coisas que fazem do Homem-Aranha uma obra de ficção tão atraente é que a história não tem medo de nos mostrar um super-herói lidando com essas perguntas. Olha só. Quem assiste ao filme sai com a lembrança da frase marcante que Tio Ben diz ao sobrinho perplexo com seus poderes: com grande poder vem grande responsabilidade, certo? Então fica bem claro, que toda a nossa liberdade, ela vem junto com a responsabilidade. Então o Homem-Aranha deva ter ficado feliz no momento que ele adquire esses poderes, mas o seu tio faz um lembrete a ele, que todo esse poder, ele vem com uma grande responsabilidade. Já imaginou? Se usasse esse poder para fazer o que quisesse, sem importar com as consequências que viriam, Então, a responsabilidade, ela vem junto com a nossa liberdade. Deve saber usá-la para bem aproveitá-la. A responsabilidade vem junto com a liberdade. Quem é de fato livre precisa decidir o que fazer da sua liberdade. E se não consegue escolher o melhor, não será porque alguma coisa o prende e diminui a liberdade? Com certeza, A responsabilidade, ela vem junto com a liberdade. E se de fato ser livre, decidir o que fazer da nossa liberdade, se tiver algo que nos impede, é porque realmente precisa de alguma atenção, Algo que fizermos, escolher, fazer as nossas escolhas, pode sim terminar com a nossa liberdade. Então nós devemos muito bem analisar realmente o uso da liberdade, respeitando-a e também fazendo o uso da nossa responsabilidade junto. Costumamos relacionar liberdade com poder. Liberdade seria poder fazer o que quiser sem dependência limitadoras. E olha só, nós não temos, Ninguém tem essa liberdade onde ela precisa ser usada sem importar com as suas responsabilidades, com seus limites. Mesmo nós tendo a nossa liberdade, nós sabemos que ela é limitada. Em certo momento, nós temos que respeitar os limites, os limites.
Mas liberdade também costuma ser uma palavra muito mal usada. E aí nós temos algumas figuras, né, algumas fotos, imagens que mostram pra gente. A primeira imagem é de Hitler. Tiranos costumam falar em liberdade. E aí mostra ele, né, na frente de uma multidão, fazendo seu discurso. Mas nós sabemos que na história do governo de Hitler não havia liberdade. As pessoas não tinham essa liberdade, né? Ele era um ditador, então as pessoas viviam sob ordem. Na segunda imagem, diz o seguinte: há patrões que dizem, o empregado tem total liberdade de pedir demissão. Bem, ele diz que o empregado tem total liberdade de pedir demissão. Na verdade, também é uma frase mal usada, né? Então, quando se diz que ele tem total liberdade de pedir demissão, ele vai primeiramente observar que, ao demitir esse funcionário, ele também vai ter que fazer da sua parte, que é pagar os seus direitos trabalhistas, enfim. Tem que ter uma certa responsabilidade, né? Na outra imagem, a lei garante a todos a liberdade de ir e vir, mas na prática nem todos têm essas condições de ir aonde desejam. E aí mostra uma família, né, humilde, carregando alguns pertences, andando a pé, e isso mostra realmente que eles não têm, né, realmente essa liberdade total como nós queríamos que tivessem. Liberdade é fundamental para o ser humano. Povos e pessoas têm lutado e morrido por ela. Muitas histórias e poemas têm sido escritos para cantar o amor, a liberdade. Eu era a terra, vejam os versos, né, que fala sobre o sentimento de indígenas brasileiros, porque antes dos brancos, né, vamos dizer, invadirem o território dos índios, eles tinham uma outra forma de vida, realmente eles viviam uma vida de liberdade. Então, baseado nessa história deles, eles criaram alguns versos que dizem o seguinte: eu era a terra livre, eu era a água limpa, eu era o vento puro, fecundo de abundância, repleto de cantigas. Eu fazia um caminho cada vez que passava. Era a terra o caminho era o homem. Eu era a terra inteira, eu era o homem livre. Então se trata da liberdade na forma, como a gente vê no poema, era a forma de vida como eles eram, né? Antes dos homens brancos entrarem em seu território, né? De começarem a ter realmente esse contato com os homens brancos. Então, falando em liberdade, pensamos nas muitas situações em que ela é fundamental. Precisamos de liberdade para dispor de nós mesmos, para cada um ir aonde quiser, de opinião para expor sentimentos, tomar posição política, de escolher o trabalho que melhor combina com nossos talentos, de associação para formar grupos pacíficos de acordo com os nossos interesses, da religião para cada um se sentir à vontade para expor sua relação com Deus. Aí nós vimos alguns itens, né, colocados sobre o que é fundamental, ou seja, precisamos de liberdade. Em que áreas nós precisamos de liberdade? E aí nós vimos cada uma delas, né? Na nossa relação com Deus, na nossa forma de cultuar, de se relacionar com Deus, de buscar a Deus, deva ser livre, cada um possa buscar da maneira que achar que é correta, né? Que é certa. Na escolha do seu trabalho, ninguém pode escolher a sua profissão obrigada por ninguém, você deva ter sua liberdade para escolher. Nem mesmo nós pais podemos interromper, né, interferir nas escolhas
de profissão dos nossos filhos. Então, essa liberdade de escolha do seu trabalho, ela deva ser unicamente sua, da sua profissão. Na opinião, para expressar os nossos sentimentos e tomar posições políticas. Temos essa liberdade hoje de fazer as nossas escolhas, principalmente se tratando, né, da posição política. Nós vivemos em um país democrático e graças a Deus por isso. Para dispor de nós mesmos, para cada um ir aonde quiser. A nossa liberdade, todos nós temos essa liberdade, que é a de vir, de falar, de opinar. Isso é uma liberdade que todos nós temos. Mas só lembrando que ela deva ser usada com responsabilidade, respeitando o nosso próximo, né? Respeitando quem está ao nosso redor. Sabendo fazer o uso da nossa liberdade sem ferir o outro, sem interferir, sem machucar, certo? Liberdade de escolha depende muito de informação correta. Muita gente pensa que está escolhendo quando de fato está sendo manipulado pela propaganda comercial ou política, pela moda, pela pressão do grupo. Depende de outros fatores também. Para haver liberdade é preciso que de fato haja mais de uma escolha possível. Em condição de extrema necessidade, a liberdade se reduz muito. Olha só, nem sempre o que nós achamos que estamos fazendo por livre escolha, né? Às vezes estamos sendo manipulados. É uma questão de você ser e ficar atento ao que estará acontecendo, né? Ele fala sobre as propagandas comerciais ou políticas. Enfim, todas as áreas. Nós precisamos ser atenciosos com o que está acontecendo, né, ao nosso redor. Então, nossa aula ela vai ficar por aqui. Esse assunto ele é um pouquinho extenso, esse conteúdo. E na próxima aula a gente finaliza. Tudo bem? Então, fiquem na paz e até a nossa próxima aula.